banheiro, tomar uma água, alguma coisa assim. Então preparem material que a gente vai escrever hoje, hein, galerinha. Quanto não dá 7h30, fala pra mim aí o pessoal que chegou e não se apresentou, qual o concurso de vocês? É o concurso da aeronáutica mesmo, para engenheiro? Tem alguém que vai fazer outro tipo de concurso? Matheus, oi! Matheus essa semana falou como é o nome daquelas... As mensagens privadas, né? Eu não sei o nome daquilo. Eu sou muito amadora no Instagram, gente. Como pode, né? Oi, Levi. Levi entrou de volta. Andressa, tudo bem? 7h30 aqui no meu relógio, gente. Vou começar a falar sobre a introdução. Tem gente entrando ainda. Então vou esperar só mais um pouquinho. Direct. Pô, vocês arrasam. Vocês sabem tudo de Instagram. A professora não sabe nada. Sim, tô vendo o concurso, Jéssica. Beleza. Direct, isso, Matheus. Esse pessoal que sabe tudo de Instagram dando aula. É lógico, com certeza. Gente, vamos começar então. Vamos falar da nossa introdução? Vamos acabar com essa luta de não saber por onde começar um texto, né? Eu acho que todo aluno tem um trauma horroroso, assim, de não saber por onde começar. Você entende o tema, você tem o texto, você tem aquele emaranhado de ideias na tua cabeça e não sabe como iniciar e como colocar no papel. Então eu já posso adiantar para vocês o seguinte. Eu costumo dizer que dissertação não é conteúdo, é forma, não é conteúdo, é técnica. Aí você passa 30 minutos, 40 minutos pesquisando a respeito do tema da redação e aí você já até desanima, porque o tempo que você ia gastar escrevendo, você gastou pesquisando sobre o tema e não saiu daquilo ali. Não conseguiu passar para o papel. Então, eu já posso dizer para vocês, redação não é conteúdo. Conteúdo vocês têm, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Vocês têm conhecimento para dissertar sobre qualquer assunto. Você vai para Marte, vai fazer dissertação, vai fazer prova para astronauta, conhecimento de mundo não vai faltar. Tá? Então o que pode estar faltando é a estrutura. E eu já posso adiantar para vocês que para a introdução também existe uma estrutura. Quando a gente fala de dissertação, a gente não fala tão somente de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente aprende isso de maneira muito, muito precária na escola, né? Quem aprende, quando aprende, né? De maneira muito precária na escola, a gente aprende que deve fazer uma introdução. O que é a introdução? A introdução é você introduzir o assunto. Que coisa mais nada a ver. Introdução, que a introdução introduz, todo mundo sabe. Nenhum professor precisa falar isso pra gente. É dessa maneira que essa matéria é passada pra gente. No desenvolvimento você defende seu ponto de vista, mas ninguém te dá ferramentas para isso. E por isso existe uma dificuldade muito grande em argumentar, já que a gente não aprende isso de maneira tão efetiva na escola, tá? Então, pra gente fazer a introdução, vocês já podem começar anotando o seguinte: toda introdução tem 3 partes. Eu não sei se vocês sabiam disso. A introdução não é só um bloco de parágrafo, não é isso. De fato, a introdução é feita em apenas um parágrafo, mas esse um parágrafo é dividido em 3 partes, tá? Professora, no mínimo 3 partes? Não, sempre dividido em 3 partes. A primeira parte da introdução, caneta na mão, pessoal, anotando, horrores. Depois eu quero receber foto desses rascunhos de vocês. Vamos ver como é que o pessoal de engenharia faz rascunho. O pessoal de letras escreve que parece até que tá psicografando, né? É uma loucura. Então, a primeira parte da introdução a gente chama de introdução. É a introdução da introdução. Dentro dessa primeira parte, eu tenho aproximadamente 9 recursos, 9 ferramentas para poder iniciar o meu texto. E a ferramenta e o recurso que eu vou apresentar hoje para vocês, como proposta, para vocês iniciarem o texto, é a alusão histórica. Fala pra mim, alguém já ouviu falar nisso, alusão histórica? Se sim ou se não, tá, gente? Eu gosto de interagir com vocês durante a live. É meio demorado, porque não chega na hora, né? Demora uns segundinhos aí. Mas fala pra mim, vocês já ouviram falar nisso, alusão histórica, na redação de vocês? Eu acho que alguns já ouviram falar porque já... o Léo falou que sim. Alguns já ouviram falar, muito provavelmente porque estudam por fora. E quem acompanha aqui o meu Instagram também, me escutam muito falar sobre alusão histórica, repertório sociocultural, eu falo bastante. Sim, 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 faço em todas as redações. Já arrasou, Bianca. Você é lacradora, hein? Isso mesmo, gente. Vocês se enganam redondamente, são redondamente enganados se vocês acham que uma alusão histórica deve ser feita apenas no parágrafo de desenvolvimento. A alusão histórica, gente, é o coringa da sua vida. Você encaixa em tudo que é lugar na redação. Tem alguém falando comigo aqui. Mas prefiro começar com uma citação. Você arrasa. Se você tem uma citação que cabe naquele tema, perfeito. Você pode começar com uma citação. A colega tá falando aqui, a citação, inclusive, é um outro recurso. O Murilo falou aqui, não. Murilo, que fofo você. Sincero, gosto de gente assim. Vai aprender hoje, meu filho. Vamos sair do 0 a 0, vamos aprender esse negócio. Então, uma alusão histórica é trazer para o teu texto um dado histórico que tenha a ver com o tema da tua redação.
Você não precisa necessariamente trazer um tema que se encaixe feito na luva. O pulo do gato de trazer um dado histórico para o seu texto é você contextualizar no teu tema. Você traz o dado histórico, lógico, eles devem ter alguma congruência entre a história, entre o que narra a história, entre o fato, entre o que ocorreu e o teu tema. Deve haver pontos congruentes, tá? Pontos em comum. Mas não necessariamente deve ser uma repetição, por exemplo. Hoje eu falo de... eu vou trazer para vocês o tema do ano passado, tá? Quem fez o ano passado, vamos fazer uma introdução sobre esse tema, inclusive. Às vezes a alusão histórica não cai conforme você gostaria, mas se você fizer uma boa contextualização, que é a parte 2 da sua introdução, vai passar batido e você vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Por que eu gosto da alusão histórica para iniciar o texto? Você traz um dado externo para o teu texto e cumpre o requisito de repertório sociocultural, tá? Tem gente que fala de dados externos, repertório sociocultural, são várias nomenclaturas. Mas nada mais é do que trazer um dado externo, trazer uma citação, uma alusão histórica, literária, cultural, seja qual for, para corroborar a tua argumentação. O dado histórico costuma ser sucesso para os alunos porque a gente estuda história a vida inteira, minha gente. Alguma coisa tem que estar na cachola, né? Alguma coisa tem que estar gravada aqui. Então, por isso que a alusão histórica costuma ser muito útil. Por mais que você não tenha contato com história há muitos anos, se você pega um resumo na internet aí de 5 minutos, você se lembra e você já é capaz de fazer um link entre o teu tema e aquele fato histórico, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu prefiro começar com uma citação bem. Eu jurava que só podia na introdução. Pode nada. Não, pode nada. A única coisa que vocês devem evitar é colocar qualquer citação. A galera comete tanto erro nesse sentido, gente. É dose. Às vezes a gente tá corrigindo para concurso mesmo e você pega aquela redação maravilhosa, a redação tá redonda. O candidato coloca na última linha da redação um fato histórico que tenha a ver ou coloca uma citação. Gente, isso não se faz. Porque você não tem mais linhas. É a tua conclusão, você não tem mais linhas para fazer uma ponte, fazer um link entre o teu tema e o teu repertório sociocultural. Então ele fica solto ali na conclusão, ele fica perdido. Então sim, Bianca, o repertório sociocultural de alusão histórica pode ser posicionado tanto na introdução quanto nos desenvolvimentos, menos na conclusão. Na conclusão a gente não insere nenhum dado novo, principalmente na banca de vocês. Na banca de vocês, a conclusão é retomada de tese. Vocês vão aprender tese hoje, que a gente faz isso na introdução, tá? Retomada de tese, de posicionamento, de ponto de vista, nada de inserir dados novos na tua conclusão. Então, vamos lá, pessoal. Eu separei para vocês aqui, eu estava fazendo, inclusive, deixa eu abrir a página, ficou tão bonitinho, eu vou postar depois no Instagram. Assim que a gente encerrar a live, eu vou postar isso. Eu fiz pra gente, pessoal, uma introdução e eu quero que vocês visualizem, tá? E vocês vão escrever, tá? Pode ser? Vocês vão escrever juntinho comigo. Eu gostaria que vocês visualizassem como que a gente separa as partes da introdução, E eu disse pra vocês, tem um negócio aqui na frente, porque eu coloquei o celular na frente do notebook. Oi. Achei. Pronto. Deixa eu posicionar o celular mais aqui pro lado. Foi. Tá, vamos lá. Eu disse pra vocês que eu tinha pego o tema do ano passado, né? O tema do ano passado era uma pergunta. Ele perguntava pra você se você considerava o robô como uma ameaça. Fala pra mim aí quem fez a redação do ano passado, quem prestou esse concurso no ano passado. Se tiver alguém, sinaliza aí pra mim, por favor. Então você deveria se posicionar. Qual a tua opinião acerca dos robôs? Você acha que eles colocam em risco o emprego da mão de obra humana? Se eles podem ameaçar a mão de obra humana? Esse é o cerne da argumentação do concurso do ano passado. Léo fez. Quem mais fez, gente? Inclusive corrigida. Isso quer dizer que tua redação foi boa. Se foi corrigida, tua redação foi boa. Quem mais? Menezes. O meu óculos está por aqui. Paulo Menezes. Paulo também fez. Então, pessoal, eu trouxe uma introdução e eu vou dividir em 3 partes, baseado nesse tema aí que vocês já fizeram. Vamos ver um modelo de introdução assim perfeito para esse tipo de tese que a gente vai ver daqui a pouco. Qual foi a alusão histórica que eu escolhi para falar sobre esse tema? Eu poderia falar da Revolução Industrial, eu pensei na Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial, ela ocorreu no mundo inteiro. Então o que eu fiz? Eu preferi pensar na Era Vargas, que foi o período do boom industrial aqui no nosso contexto brasileiro. Então, contrariando a maioria, e isso é muito legal, você ir na contramão. Você não vai na contramão do tema, né? Poxa, a gente consegue depreender qual é a argumentação que a banca pede da gente. Se você é contra ou a favor, sim ou não, a gente consegue entender isso. Tá? Mas ir na contramão de argumentos muito batidos e muito clichês, isso é maravilhoso, porque isso prova a tua autoria e o quanto você é original diante daquele assunto. Você acaba se destacando no meio de inúmeras redações, tá? Tem gente falando comigo aqui. A redação foi mediana, tive corrigida por conta da parte objetiva, então na parte objetiva você foi muito bem, com certeza. Coloquei Guerra Fria.
Não, Guerra Fria, muito bom. Show, exatamente. Guerra Fria. Foi o início da Revolução Industrial por causa da corrida armamentista, né? A professora de português tem que saber um mínimo de história também, perceberam, né? Então, Guerra Fria, muito bem, arrasou. Tudo depende da forma como a gente contextualiza, né? Eu escolhi a Era Vargas, tá? Mas eu poderia ter escolhido Guerra Fria, Revolução Industrial, que seria mais clichê. E eu queria dizer pra vocês assim, anotem, por favor. Eu quero que vocês tenham isso anotado no material de estudo. Eu vou postar, gente, na rede social daqui a pouco. Mas eu sei que vocês estudam redação, eu tô sendo otimista, a redação se estuda, né? Vocês estão percebendo. Eu tô sendo bem otimista, eu não tô debatendo o tema, eu tô dando matéria de redação pra vocês. Isso aqui é estrutura, é matéria. Então tenham no material de estudo de vocês. Vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha alusão histórica da Era Vargas e como eu contextualizei, como eu trouxe para o meu tema, tá? Ficou assim, será que eu vou conseguir ler isso, gente? O celular tá na frente, peraí. Então ficou assim, ó. Eu vou fazer uma primeira leitura, depois eu vou ditar um pouquinho mais devagar, tá? Primeira parte da minha redação. Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas promoveu consideráveis transformações nos setores econômico e laboral. A modernização do setor industrial provocou insegurança nos operários, que acompanhavam a substituição parcial da forma de produção manufatureira pela automatizada. Pronto, trouxe o meu dado histórico. Agora vem a segunda parte da minha introdução, que eu disse para vocês que é o pulo do gato. Trazer um dado histórico, qualquer pessoa que se formou em consegue fazer isso, se foi um bom aluno ou um aluno razoável em história. O pulo do gato é onde você mostra para o teu corretor a tua capacidade de argumentar e de tornar os teus argumentos coesos, de ter as tuas ideias claras e objetivas ali, preto no branco, é agora. A gente chama essa segunda parte da introdução, a gente chama de link, tá? Então, no primeiro momento, você fez a introdução da introdução. E eu escolhi a técnica da alusão histórica, tá? Nessa segunda parte, você vai fazer o link. E eu vou ditar antes da gente partir pro link, tá? Eu vou ditar rapidinho, tá? Tua letra vai ficar mó garrancho, não tem problema não. Depois, qualquer dúvida, você dá uma olhada no Insta do curso, tá? Então, ficou assim, gente. Entre 1930 e 1945, vírgula. Olá, tem gente entrando agora, tudo bem? Estou ditando com a introdução. Modelo de introdução. Perfeitinho. Redondinho. Entre 1930 e 1945, vírgula, Getúlio Vargas promoveu consideráveis transformações. Nos setores econômico e laboral. Veja que eu coloquei transformações nos setores, em plural, porque eu tenho dois setores. Eu tenho o econômico e tenho o laboral. Isso é regra, tá? Da língua portuguesa. Amigo do surf, vamos estudar redação. Em nome de Jesus. Ponto final. A modernização do setor industrial provocou insegurança nos operários, vírgula, que acompanhavam a substituição parcial da forma de produção manufatureira pela automatizada. Ponto final. E eu vou fazer uma observação super importante sobre esse parcial aí. Vocês perceberam que eu disse que a substituição foi parcial? Não utilize na tua argumentação, na tua redação, palavras como totalmente, ninguém, nunca, sempre, porque você está sendo muito radical. E aí, nesse trecho, embora eu não tenha usado nenhuma palavra desse tipo, eu poderia dizer da seguinte maneira, ó, provocou insegurança nos operários que acompanhavam a substituição da forma de produção. E aí, eu procurei amenizar a situação, isso é uma figura de linguagem, tá? Eu procurei amenizar a situação. Então foi uma substituição parcial, o que não deixa de ser verdade, porque não foi uma substituição total, tá? Da forma de produção de manufatureira pela automatizada. Então o tempo todo na tua redação você vai fazer esse exercício de procurar não fazer, ao mesmo tempo que você se posiciona, você não traz argumentações extremamente radicais, tá? Para tua prova. Procure ponderar nesse sentido. Então para você não cometer esse erro, novamente, evite palavras como ninguém, todos, sempre, nunca. Ninguém percebeu a importância de piriri, bom, por favor, não utilize isso. Porque a tua argumentação fica muitíssimo comprometida. Se você diz que ninguém, se eu colocasse aqui, ó, que a forma de trabalho foi substituída totalmente da produção manufatureira pela automatizada, o meu corretor me cobraria o seguinte: de onde essa criatura tirou isso? Agora, se você diz que foi uma substituição parcial, ele entende que mais lá pra frente você vai dissertar sobre isso, de que maneira isso aconteceu. Tem gente falando comigo, poderia ser usada, uma citação de Bauman referente à liberdade provisória. De que maneira você faria isso? Tá? Coloca aqui pra gente como que você faria esse link com o tema. Eu adoro o Bauman, eu gosto muito do Bauman. De que maneira você faria esse link? Ai, meu Deus, olha eu.
Gente, tudo ok, voltou. Meu carregador tá plugado. Escreve pra mim, Tatá, por favor. E aí eu vejo pra você. Então, pessoal, o pulo do gato, como eu disse pra vocês, é o link com o tema. Pra eu fazer um link com o meu tema, eu preciso sair do século onde eu iniciei, que foi a era da Revolução Industrial, mais contextualizada aqui no período brasileiro da Era Vargas, e eu preciso trazer para a realidade, que é século XXI, está falando da mão de obra, da inteligência artificial, do uso de robôs, se eles ameaçam ou não. Então, olha como ficou o meu link. Professora, o link é uma frase muito grande? Não, o link é uma frase curta. É só para você situar e você trazer de volta o teu leitor à realidade do século XXI, já que eu comecei com um dado histórico do passado. Tá? Então, o meu link ficou da seguinte maneira. De igual modo, o século XXI reage hesitante às novas formas de atuação da inteligência artificial no mercado de trabalho. Olha o meu link, pessoal. Eu estou dizendo que os trabalhadores do século XXI também reagem de maneira insegura, também hesitam em relação a essa mão de obra que se utiliza de inteligência artificial. Tá? A minha frase ficou curtíssima, mas já foi suficiente para eu situar o meu tema de volta ao século XXI. Vou ditar, tá bem, pessoal? Então anotem aí, ó. A segunda parte da minha introdução é sempre um link com o tema. Link com o tema. Ficou assim. De igual modo, vírgula. O século XXI reage hesitante. Depois do século XXI tem vírgula? Fala pra mim. Não, não tem vírgula. Eu não posso separar o sujeito do verbo, tá? Quem reage? O século XXI. O século XXI reage hesitante às novas formas de atuação. As novas formas de atuação da inteligência artificial no mercado de trabalho. Acabou meu link. As novas formas de atuação da inteligência artificial no mercado de trabalho. Estou dizendo pro meu corretor que essa história já aconteceu. Já conheço essa história de outros carnavais. Se no passado os operários se sentiam inseguros, os trabalhadores do século XXI também, de certa forma. Lógico que em determinadas áreas, né? Não em todas as áreas, e isso a gente disserta ao longo do texto, no teu desenvolvimento. Introdução não é hora de entregar as cartas. Você pode observar que eu estou apresentando o tema de maneira muito pouco problematizada. Eu não falo porquê, eu não falo de que forma os robôs influenciam, por que não corre risco, se corre, se não corre. Calma que isso a gente faz agora durante o desenvolvimento. Tá? Agora eu vou para a última parte da minha introdução. Na última parte da minha introdução, eu faço uma tese. E agora você vai aprender o que é tese, porque a tese é obrigatória. Responde aí pra mim, gente. Vocês sabiam que a tese... Tem gente que não sabe o que é tese. Não tem problema não saber, porque você tá aqui, você vai aprender hoje. Mas quem já conhece o que é tese, principalmente, você sabia que a tese é fundamental e é obrigatória na dissertação? Sabia disso? Vamos lá. Vou responder a Tatá enquanto isso. Que a nossa liberdade trabalhista estaria em risco devido à implementação de mão de obra robótica. Poderia, claro que sim. Você poderia dizer sim a citação do Bauman. Se o teu ponto de vista, na verdade, for defender que sim, os robôs podem comprometer o nosso emprego, aí sim essa citação caberia muito bem aí, tá? Perfeito, perfeito. Sim, sim, a galera tá respondendo. Estaríamos em uma era de liberdade provisória. Talvez, dependendo da forma como você argumentar isso, porque essa liberdade provisória, se você solta assim, ó, na tua introdução, o teu corretor vai ficar com um ponto de interrogação na cabeça, e ele só corrige o que está no papel. Por mais que ele tenha entendido a tua mensagem, eu, por exemplo, entendi o que você quis dizer, mas ele não vai além do que está escrito, então você vai ter que explicar essa liberdade provisória em algum momento do teu texto, tá? Ou na tua introdução mesmo, esse pode ser o teu link, tá? Prof, tem que ter quantas teses? Uma tese só, meu amor, só uma. Vamos aprender agora uma tese para cada introdução. Cada introdução que você fizer na vida, dever de casa de vocês. Vamos fazer 5 introduções. 5 introduções nesse modelo aí que a professora deu, tá? Introdução histórica. Gente, às vezes vocês não vão conseguir um fato histórico bacana pro teu texto, que caiba bem, que, sabe, fique coeso na tua argumentação. É por isso que a gente tem 9 recursos para introduzir um tema. Na primeira parte da introdução, para quem não chegou a tempo, a gente tem 9 recursos, não é só esse, introdução histórica. E são meses, e são aulas e aulas, sabe, falando sobre isso. Mas a introdução histórica costuma ser um recurso bem aceito, que a galera aceita muito bem e consegue mandar ver nas provas de redação, porque a história é algo que a gente estuda a vida toda, sabe? Mas são 9 recursos. Então, tese, uma só. Tá? Dever de casa. 5 introduções fazendo esse modelo aí que eu pedi pra vocês. Deixa eu ver aqui antes de prosseguir para a última parte que é a minha tese.
Quantas teses eu já respondi? Uma tese. A tese obrigatória para textos argumentativos, que é o da tua banca, do teu concurso, se você for fazer a prova de engenheiro da aeronáutica. É obrigatório, sim. A tua banca espera isso. Inclusive, você é penalizado se você não coloca a tua tese. A galera não sabe disso. A galera acha que a tese é só a defesa de um ponto de vista, assim, é opcional. Eu vou defender meu ponto de vista ao longo da argumentação, do desenvolvimento. Não, você precisa situar a tua tese aí onde eu estou falando. No teu último período do parágrafo. Tá? E eu já vou explicar por quê. Deixa eu ler a última pergunta aqui. Pensei em colocar a citação e após explicar o porquê da liberdade provisória. Pode, na tua introdução. Pode. Já que você quer falar em introdução, pode. Pode sim, tá perfeito. Então, pessoal, a tese. Do que se trata uma tese? Por que ela é tão importante? Qual o papel? Por que ela precisa ficar situada nesse local? Tese é sinônimo de ponto de vista. Tese, eu tô olhando pra câmera do notebook. Que maluca eu. A câmera do celular tá aqui. Tese é sinônimo de ponto de vista. Tese é sinônimo de posicionamento. Se o teu tema está te perguntando, os robôs oferecem risco para os empregos, é assim que ele fala no tema, os robôs apresentam risco para os empregos, qual vai ser o teu posicionamento? Qual vai ser a tua defesa de ponto de vista? Ou é sim ou é não. Você vai ficar em cima do muro? Não. Professora, não pode ficar em cima do muro? É muito perigoso você ficar em cima do muro. Sabe por quê? Se a tua banca te propõe um texto dissertativo argumentativo, que ela quer que o seu posicionamento seja muito bem definido. Se você acha que você argumenta muito bem e quer trazer um sim e um não, um ponto de vista, sim, eu acho que o robô compromete a mão de obra humana, o emprego. E no outro parágrafo você quer dissertar que não, os robôs não comprometem, você precisa fundamentar muito bem os dois. Lembrando que, obrigatoriamente, na tua conclusão, você precisa ter um posicionamento. Você não pode se manter em cima do muro. Tem que ter um posicionamento que faça teu coração bater mais forte, tá? Para você se posicionar no final do teu texto. Então, qual é a minha recomendação? Vá pelo caminho mais seguro. Defenda que sim e defenda que não. Ele te fez uma pergunta, você só tem 30 linhas para responder. Ora, ou você diz que sim ou você diz que não. Essa é a minha orientação para os alunos e isso costuma dar muito certo, tá? Porque se você fica focado em um ponto de vista só, ou assim ou não. Ou você é contra ou você é a favor, depende da tese. Tem tese que você precisa se posicionar, ou você é contra ou você é a favor, isso vai depender do tema. Ou você responde a pergunta, é sim ou é não. Tem tese em que você, essa semana, eu fiz uma live de discussão de tema. Quarta-feira eu discuto tema, tá, pessoal? Seria bom que vocês estivessem aqui às quartas-feiras, porque a gente discute tema, vocês aprendem a problematizar. Então, na quarta-feira, eu disse a vocês, eu trouxe pra galera, um tema em que você não precisaria se posicionar contra, a favor, sim ou não. Você deveria falar a respeito da relevância daquele tema para a sociedade, tá? Então, é relevante por quê? Ele não tá perguntando pra vocês se você acha relevante ou se não acha relevante. Que o tema é relevante é de senso comum. Tá? O tema era sobre as novas configurações de trabalho do século XXI. É um tema relevante, precisa ser discutido. O que ele quer saber é por quê, na sua opinião, por que aquele tema tem que ser discutido. Então, tese nada mais é do que manter um posicionamento. Seja para defender uma causa, seja para ir contra ou a favor. E nesse caso aqui, ele te pergunta e você deve, na tese, responder sim ou não. É muito mais fácil do que se imagina. E às vezes o aluno passa o texto todo sem responder a pergunta feita pelo tema. Sabe o que significa isso? E a gente vai falar mais adiante sobre isso, e eu já vou dando algumas pinceladas sobre isso. Isso é tangenciar o tema. Ele te fez uma pergunta, gente. O robô compromete o emprego, aí você passa o texto inteiro em cima do muro, defende que de alguma forma talvez ele possa ser um risco, por outro lado não, e você não fala, sim, o robô pode contribuir para problemas no mercado de trabalho, desemprego, sim ou não. Deixa eu ler aqui antes de começar. Precisa de argumento precisa argumentar a tese na introdução? Não, a tese tem uma estrutura, e eu vou passar para você agora a estrutura. Eu não gosto dessas estruturas cristalizadas que a gente vê na internet não, tá? Geralmente, eu já vi vários vídeos de professores na internet, eu já trabalhei num curso assim, inclusive, em que os alunos recebiam uma tabela com várias estruturas de texto onde você só encaixa teu argumento. Eu vou falar pra vocês, eu corrijo pra uma banca que é grande, a bicha é muito grande, muito grade. E toda vez que tem concurso anualmente, a gente recebe um treinamento. Porque se o tema muda, você precisa... O que leva, quais os fatores, nesse ano, quais os fatores que podem levar a nota 0? O que será considerado tangenciamento de tema dentro daquela temática do ano de 2020 e tal. Então a gente sempre recebe... treinamento. E aí, nesse treinamento, a gente recebe material de cerca de 200 folhas pra gente estudar e a gente lê. E adivinha só, eu li no material de treinamento, onde existem várias exemplificações, eles pegam sempre redações do ano anterior. Eu li estrutura de texto várias vezes, não foi uma vez só, gente, várias vezes desse curso que eu trabalhei. Porque esse tipo de estrutura vai se propagando, e aí você vai só encaixando os argumentos, só que você não para pra pensar que isso não é nem um pouco original.
A gente que tem experiência com correção percebe que você tem uma estrutura pronta, você só encaixou as coisas ali, isso é péssimo. E aí, às vezes você corre o risco do teu vizinho tá fazendo a mesma estrutura que você, sabe? Então, ó, argumentação na tese, deixa eu ver o que você colocou aqui, ó. Eu tô falando com a Vanessa. Não, tô falando com a Bianca. Precisa argumentar a tese na introdução? Na verdade, a gente não chama de argumento, a gente chama de justificativa. Vamos aprender sobre isso agora, que eu vou passar esse bizu pra vocês, né? Olha o Levi falando comigo. Na tese, seria bizu 2 tópicos frasais para serem, uma pergunta, para serem desenvolvidos, um em cada parágrafo? Sim, é isso mesmo. Só que o tópico frasal é grande. O tópico frasal você vai iniciar o teu desenvolvimento, Levi. A gente não chama de tópico frasal, a gente chama de justificativas, mas eles são o resumo do teu tópico frasal, tá? Isso mesmo. Mas a gente chama de justificativas, onde você traz causas, consequências e por aí vai. Relevâncias, tá? Por aí vai. Parágrafo do desenvolvimento. E Vanessa tá falando. Alguém entrou? Evanildo, bem-vindo. Vanessa fala, professora, já vi textos argumentativos, eu tô com o celular de lado, por isso que eu tô toda torta. Que apresentava uma pergunta na introdução e durante um texto ela ia jogando os argumentos para responder a pergunta. Isso seria possível na redação do concurso? Seria possível. Posso te dar a minha opinião enquanto professora experiente, eu já corrijo há bastante tempo, alguns anos. Fazer perguntas na tua introdução é muito amador. É o tipo de aluno que não sabe fazer uma tese. Porque na tua tese você já... A pergunta, qual a função dessa pergunta é dizer pro teu corretor o que você vai falar mais adiante. Olha, ele vai responder essas perguntas. A tua tese, na verdade, ela já traz nela os próprios argumentos que você vai desenvolver, que você vai responder ao longo do desenvolvimento. Então, se você tem uma tese, você cumpre o requisito de posicionar uma tese ali, no final da tua introdução, que é obrigatório, já falei pra vocês, e você já deixa pro teu corretor. Eu vou falar sobre X e Y, tá? Então, eu não recomendo perguntas. Eu acho que nunca na vida eu ensinei um aluno meu a fazer uma pergunta numa introdução. Não gosto. Se você tá aqui hoje aprendendo tese, serve pra todo mundo, tá? Se você tá aqui hoje aprendendo tese, significa que você vai esquecer esse negócio de fazer pergunta na introdução. Até porque você está problematizando, sabe? Evite perguntas num tema em que você tem que colocar o teu ponto de vista. Porque é meio antagônico, você tá respondendo pra você mesmo, sabe? Porque é você que vai responder mais na frente, entende? Foi assim que ensinaram também, mas me sinto muito presa. Sim, sobre a argumentação muito cristalizada. Não faça isso, só estude, só treine, uma redação por semana. Se você tem material teórico, só treine várias vezes por mês, uma vez por semana, e aí você pode fugir desse modelo cristalizado. Por nada, Levi. Então vamos lá, vou continuar. O que eu fiz aqui? Já fiz. Então vamos lá, a última parte que é a tua tese. Eu disse pra vocês que a tese é o teu posicionamento. É como se eu perguntasse assim pra você, o que você acha a respeito disso? Levi, Vanessa, Bianca, pessoal, Daniel, que assinou aqui pra mim, entrou agora. O que você acha a respeito disso? Né? Eu acho que os robôs não comprometem o emprego. E aí a pessoa que está do outro lado fica esperando o porquê. Fica incompleto. Então a tese requer o posicionamento, o ponto de vista, é o que você acha, é o que você pensa sobre o assunto. E a tua justificativa, porque fica faltando o porquê. Eu acho que os robôs não comprometem a mão de obra humana porque X e Y. E eu vou dizer como que eu coloquei aqui na minha tese para vocês, tá? Ficou da seguinte maneira. Deixa eu achar aqui, peraí. Entretanto, eu coloquei um mecanismo de coesão aqui, porque o texto terminou assim, olha pessoal, de igual modo, o século XXI reage hesitante às novas formas de atuação da inteligência artificial no mercado de trabalho. Entretanto, apesar da significativa contribuição no setor trabalhista, os robôs não representam uma ameaça aos empregos. Esse é o meu ponto de vista. Agora eu vou para a segunda parte da minha tese, que são as justificativas. Então, o que eu acho, o que eu penso, qual o meu posicionamento? Pelo amor de Deus, você não vai colocar eu acho. Lembra da sua professora falando pra você a tese é o que você acha? Que a gente, na oralidade, a gente fala isso direto, né, gente? Eu acho isso, a gente acha um monte de coisa. Na hora de passar pro texto, você precisa ser muito mais formal que isso, tá? Então, eu não anulei, eu não suprimi, sabe, a existência do robô e a importância do robô para o trabalho, para essa nova reorganização de trabalho do século XXI. Não é isso. Eu coloquei isso na minha tese, inclusive. Eu coloquei, apesar da significativa contribuição no setor trabalhista, os robôs não representam ameaça aos empregos. Esse é o meu ponto de vista. E aí, a Tatá falou agora há pouco que o ponto de vista é que sim, ela acha que se ela trouxer, por exemplo, a citação do Bauman, ela acha que os robôs podem sim representar uma ameaça. Perfeito, o teu corretor não está aí para julgar a tua argumentação. Esse é um tema, inclusive, que o candidato nem fica assim, pendendo demais para um lado ou para o outro, sabe? As duas argumentações são pertinentes. É uma dúvida que não tem um senso comum, vamos dizer assim. Se é um tema que fala sobre o senso comum, por exemplo, sobre temas que versem sobre segurança,
tá? Todo mundo sabe que o nosso país vive um caos na segurança, sabe? Até as cidades do interior foram atingidas em relação a isso. E estão sendo assoladas pela insegurança, pelo policiamento que não é eficaz, não é suficiente, na verdade, né? A demanda de concursados não é suficiente para atender ao panorama de insegurança e de violência que há hoje. Então, se o tema é um tema que te leva para dar um ponto de vista de acordo com o senso comum, você vai dizer, olha, é inegável, inquestionável que a segurança pública é uma questão que requer muito investimento por parte do governo e reflexões por parte da sociedade, sabe? Você vai sempre optar pelo caminho seguro, o senso comum, o que não ocorre nesse tema. Não existe um senso comum sobre esse tema, até porque nem é um tema que se discute tanto assim, tá? Então, o meu ponto de vista é esse, o que eu defendi, pelo menos. É que os robôs não apresentam ameaça aos empregos. E eu disse pra vocês que vocês precisam dizer o porquê. E nesse tema aqui, eu vou dizer pra vocês em virtude de alguma coisa, devido a alguma coisa. Mas em alguns temas, você vai completar a tua tese com o porquê, visto que. Você vai completar a tua tese dizendo para quem. Por exemplo, a reorganização, o tema que eu fiz uma live essa semana, eu falei pra vocês. Você vai dizer que a reorganização, as novas configurações de trabalho, elas são relevantes para fulano e para Beltrano, sabe? Então, o que vem após o teu ponto de vista, o que você acha sobre o tema, isso vai depender do tema. Você pode dizer por que é relevante, para quem é relevante, quem sofre consequências. Se eu falar de segurança pública, eu poderia abordar as consequências, né? Da falta de policiamento, da insuficiência de policiamento, por exemplo, acarreta consequências para a sociedade, e para o coletivo, e para o governo, e para o coletivo, para o coletivo e para o cidadão. Então, uma ineficiência, uma insuficiência que prejudica o coletivo e o privado, tá? Esse jogo de palavras aí vai depender do teu tema. Nesse tema, ficou da seguinte maneira. Deixa eu ver se tem gente falando comigo. Obrigada, por nada, meu amor. Vixe, a Jéssica, vixe, adoro. Nesse tema, eu teria ficado em cima do muro. Você não vai ficar mais, tá, Jéssica? Iria expor os lados positivos e negativos. Aí, só ao fim, diria o que mais pesaria. Você poderia, então, eu falei, se você se posicionar bem, o teu ponto de vista, o que você acha que pesa mais, do jeito que você colocou entre aspas, sim, não tem problema nenhum, tá? Não, acho um caminho seguro. Eu acho que você divide teu cérebro aqui na hora de pensar a estrutura da tua redação. Mas, se esse é um caminho confortável pra você, tranquilo, você não vai ser penalizada por isso, não, tá? Reafirmando isso na conclusão. Perfeito, entendi. Eu tenho acompanhado o Instagram aqui, que ele dá parágrafos feitos. Deus me livre, Daniel. Tira isso da tua vida. Que ele dá parágrafos feitos de conclusão, introdução, citação, etc. Você acha que seria uma boa usar esses textos feitos? Não, não acho. Eu expliquei aqui pra vocês agora há pouco, eu nem sei se você estava online, que eu vi que você entrou agora há pouco, né? Mas essas estruturas prontas, cara, você tem noção da quantidade de gente que usa isso? É muita gente usando isso. E às vezes vocês usam sem uma orientação de um professor. E aí fica pior ainda, porque às vezes o argumento não encaixa ali da maneira que tem que encaixar e vocês se acostumaram com essa muleta. Sabe, Daniel? Então é muito mais fácil você se disciplinar e montar uma estrutura para o teu texto. Se você quiser ter um modelo pronto, pesquise, sabe, a respeito desses modelos aí, dos professores que confiam e acham que isso é legal. Pesquise e faça o teu modelo para não correr o risco de ficar algo assim muito clichê, sabe? A gente percebe. Quem corrige redação para concurso percebe, a gente tem um feeling assim muito grande quando o candidato já tem uma introdução que é coringa para qualquer tema. A galera gosta muito disso. Aí eu tenho uma introdução que cabe para qualquer tema. Eu tenho uma introdução que é para falar da sociedade, colocar a culpa na sociedade. Eu tenho uma outra introdução que é para falar sobre o governo. Gente, a gente percebe tudo isso. E posso falar, vocês são apenados no quesito autoria. Sabia que vocês são avaliados nesse quesito? A autoria. Se dissertar e defender o ponto de vista, você deixa de ser autor do teu texto se você usa algo que outra pessoa fez, sabe? E como a gente percebe, se passar batido não, mas como a gente percebe que é uma macroestrutura e você vai encaixando os teus argumentos, aí, meu filho, a casa cai. É perigoso, tá? E você também corre o risco do teu vizinho estar com uma redação, com uma estrutura muito parecida com a tua. Porque tá na moda agora esse tipo de estrutura bem cristalizada. Sem contar que tu não aprende a escrever, né? Vamos combinar que você não aprende a escrever direito. Então, acho que não é o ideal, tá? Professora, tangenciar o tema, abordar sobre a produtividade, eficiência do processo, etc. Se eu defender o que? O avanço da tecnologia... Olha só, vou falar sobre tangenciamento do tema, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse tangenciamento. Eu vou encerrar a live falando sobre tangenciamento. Comigo também. Na redação do Enem. Eu não sei do que você está falando, Daniel, sobre a redação do Enem, porque agora que eu estou lendo tua mensagem. Colocar apenas um conceito geral sobre o tema e seguir para a tese... perde ponto em algum quesito? Sim, perde. Na tua argumentação. Tua argumentação não está bem consistente, não está consolidada. O que consolida a tua argumentação é o parágrafo que a gente... É o trecho que a gente chama de link. É o meio da tua introdução. Então não pode seguir para a tese não, tá? Isso é legal, colocar um conceito, uma definição do tema. Perfeito, isso é uma técnica também. Mas precisa ter o link, senão você perde ponto assim.
A live tá incrível, mas infelizmente para com isso, Levi, não tô acreditando. Boa noite. Vai ficar gravado, depois você termina de ver, tá? Eu também não vou me estender muito não, mas vai ficar gravado, depois você lê o restante. Boa noite, querido. Vai com Deus. Eu tenho um modelo meu que juntei de várias redações que li. Perfeito. Se você já tem o teu modelo e você acha que se encaixa perfeitamente, então beleza. Tranquilo, acho que pode usar, né? Oi, Ezequiel, tudo bem? A gente tá na parte final da nossa introdução já. Então vamos lá, pessoal. Ficou assim a minha introdução com a minha defesa, as minhas justificativas, tá? Que eu disse pra vocês. Ficou assim. Entretanto, apesar da significativa contribuição no setor trabalhista, os robôs não representam ameaça aos empregos em virtude das limitações logísticas que eles possuem e da demanda de mão de obra humana em boa parte em boa parte das profissões. Então, olha só, eu disse o meu ponto de vista é esse, os robôs não ameaçam. Em virtude de quê? Por que eles não ameaçam? Em virtude das limitações logísticas que eles possuem. Aí você fala assim, professor, isso é vago pra caramba. Fala assim, eles não representam ameaça em virtude das limitações logísticas. Isso é vago, mas a tua tese tem que ser vaga mesmo, porque sabe onde você vai explicar quais são essas limitações logísticas? Por que elas podem ser consideradas limitações? Você vai explicar isso no teu desenvolvimento. Tá? Então a tua tese, ela é para trazer o teu ponto de vista de maneira muito vaga e generalizada. É isso mesmo. Em virtude de que mais? Qual foi a minha outra justificativa? Então eu disse que os robôs não oferecem risco porque eles têm limitações logísticas e porque a demanda de mão de obra humana é muito grande em várias profissões. Ou seja, haverá um robô fazendo uma função que era sua, vamos dizer assim, mas nesse meio tempo, várias outras funções e profissões foram criadas, até mesmo para fiscalizar e atender esse robô, tá? Para programar esse robô, que não tem um cérebro, ele tem uma placa-mãe. Gente, pessoal de engenharia, eu não tô louca, né? É placa-mãe, né? É o cérebro. Então, veja, eu até acho o seguinte, se você defende um ponto de vista que o robô é uma ameaça para o ser humano e tal, é como se você dissesse pra mim assim, olha, tranquilaço substituir um cérebro por uma placa-mãe, tá? Não é bem assim, né? Então eu acho que a argumentação mais forte, mais consistente e mais convincente, afinal de contas você está dissertando, você quer convencer, passar a sua verdade, acho que o mais convincente é dizer que não. Uma máquina, por mais que ela possa tomar a sua função, você vai ganhar outra. No mínimo de programar aquela máquina, tá? Então, ó, eu vou ditar pra vocês. Ficou da seguinte maneira. Entretanto, vírgula, eu já vejo os comentários, tá, gente? Entretanto, vírgula, apesar da significativa contribuição no setor trabalhista, vírgula, entretanto, vírgula, apesar da significativa contribuição no setor trabalhista, vírgula, os robôs não representam ameaça aos empregos em virtude das... É aí, nessa parte, você vai colocar isso entre parênteses. Aí, assim, ó, em virtude das... Não é que você vai tirar do texto, não é isso. É que, como eu disse pra vocês, eu não tô dando pra vocês uma estrutura cristalizada de texto, pra você sair encaixando o argumento. Dependendo do tema, você vai usar por quê, para quem, que consequências promove consequências como X e Y, sabe? Então, essa parte aí que eu utilizei em virtude das, é uma parte que vai mudar de acordo com o tema, tá? Em virtude das limitações logísticas que possuem, isso aí você coloca entre chaves e embaixo você coloca assim, justificativa 1 ou causa 1. São duas, são sempre duas. Para justificar a tua tese, são sempre duas. Por quê? Uma você vai usar no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a outra no segundo parágrafo de desenvolvimento. É assim que se escreve redação. Não é trazendo um monte de coisa, enfiar tudo no mesmo parágrafo. Não. Não é assim. Professora, tá brincando comigo, só 2 argumentos, uma em cada parágrafo, eu vou escrever a primeira frase e já vai me faltar conteúdo. Porque falta técnica, conteúdo você tem. Não subestime tua capacidade e seu conhecimento de mundo, pelo amor de Deus. Tá? Tudo tem estrutura, desenvolvimento tem estrutura também. Estude sobre a estrutura do desenvolvimento, que nunca vai faltar argumento para você. Então você vai falar sobre 2 justificativas apenas para corroborar a tua tese e o teu ponto de vista. A minha primeira foi, em virtude das limitações logísticas que possuem, esse E você pode colocar entre parênteses também. Você vai colocar um mecanismo de coesão aditiva, uma conjunção aditiva, ou uma locução conjuntiva aditiva. Além do mais, além de, mas também, como também, tá? Conjunção é vida. Se você fala o seu texto sem conjunção, ou você sai repetindo no teu texto, por quê? Pode contar que a tua nota de coesão vai ser baixíssima. Porque você não tem variabilidade no vocabulário de coesão, dos mecanismos de coesão, tá? Então, da demanda, tô prosseguindo a minha justificativa, essa é a minha segunda justificativa, pode colocar entre parênteses aí, justificativa 2, da demanda de mão de obra humana em boa parte das profissões. E da demanda de mão de obra humana em boa parte das profissões. A tua tese é o teu rascunho. A tua tese é mais importante que o teu rascunho. Na tua tese você já tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Parágrafo de desenvolvimento 1 e o 2. Se você considerar que a tua tese está no final da introdução, teoricamente você já tem 3 parágrafos prontos. A introdução, porque você chegou no final, você fez a tua tese. Desenvolvimento
E a conclusão vem a partir da tua retomada de tese. Você praticamente tem a tua redação toda pronta. Que ótimo! Não preciso mais fazer rascunho. Para com isso. Quem falou isso? Claro que precisa fazer rascunho, gente. Tem que fazer rascunho, tá? Treino, cronometra o teu tempo de redação. Rascunho é fundamental, tá? Então, vou ler o meu parágrafo de introdução, sinalizando para vocês as 3 partes. Ficou assim. Já leio os comentários. Aguenta aí rapidinho. Eu tô terminando essa parte e vou falar sobre tangenciamento rapidamente. Juro, antes da gente terminar. Então, ficou assim o parágrafo. Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas promoveu consideráveis transformações nos setores econômico e laboral. A modernização do setor industrial provocou insegurança nos operários que acompanhavam a substituição parcial da forma de produção manufatureira pela automatizada. De igual modo, agora eu vou para a minha segunda parte da introdução, que é o link. De igual modo, o século XXI reage hesitante às novas formas de atuação da inteligência artificial no mercado de trabalho. Acabei o meu link. Acabei o meu link. E agora eu vou para a minha tese. Entretanto, reparou que a tua tese é a última frase da tua introdução, é o último período, é sempre aí, tá? Entretanto, apesar da significativa contribuição no setor trabalhista, os robôs não representam uma ameaça aos empregos, em virtude das limitações logísticas que possuem e da demanda de mão de obra humana em boa parte das profissões. Introdução redondinha, com 3 partes, atendendo a todos os requisitos da tua banca, que tem olho de águia. Corretor, se você tem um professor que é corretor, você já está meio caminho andado. Se o professor que corrige a tua redação tem experiência em concurso, você pode ter certeza que se for um concurso bom, uma banca boa aí para qual ele corrige, ele tem olho de águia. A gente enxerga tudo, absolutamente tudo. Então, essa introdução, gente, é para levar pra vida, viu? Tá redondinha. Não é para sair copiando, não é isso, porque você não vai conseguir fazer isso com os temas, mas você tem, de certa forma, uma estrutura de parágrafo. Eu falo tanto de estrutura no meu Instagram, tá aí, gente. A explicação todinha de uma estrutura de uma introdução. Perfeitinha. Deixa eu ler os comentários antes de partir para tangenciamento. Tangenciamento, tem uma galera que gosta de anotar também, mas eu não vejo necessidade, não. Acho tão difícil fugir do tema. Tangenciar não é tão difícil, não, mas o estilo da redação... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ezequiel, tem um modelo meu, esse aqui eu já li. O estilo da relação com a banca do concurso da FAB é semelhante ao do Enem? Sim, porque é uma dissertação. Sim. Tudo bem, Rafa? Eu te vejo de vez em quando curtindo o conteúdo do Instagram. Obrigada por isso, viu? E outros aqui também. O Rafa, eu tô com ele na cabeça porque ele curtiu, acho que a última coisa que eu postei, se não me engano. Sim, sempre, Rafa, porque você precisa partir do princípio de que você está dissertando. A dissertação, ela é um gênero textual, então ela tem uma estrutura fixa, né? Relativamente fixa. É por isso que muitos professores costumam fazer modelos cristalizados, o que eu já disse pra vocês que eu não concordo, e não acho legal, mas devido a essa estrutura fixa, que a gente pode dizer que sim, se parece com o Enem. Dissertação é dissertação até debaixo d'água, na Lua, né? Se você está se preparando para dissertar, você vai fazer concurso lá em Marte e adivinha só, se você souber dissertar na Terra, em Marte você vai arrasar também. Então sim, muito parecido. A conclusão é diferente, tá? A conclusão pede retomada de tese, retomada de posicionamento, de ponto de vista. No Enem, a gente tem, deixa eu contar aqui, a gente tem 5 pré-requisitos. Agente, ação, para quem, detalhamento, por aí vai. Isso aí é outra história para outra banca. Mas a conclusão é diferente, tá? Alguém entrou, só iria atrapalhar as pessoas do trabalho manual, aquelas que não têm estudo. Talvez, você poderia defender um ponto de vista assim, e sempre trazendo dados externos para corroborar aquilo que você está dizendo. Tá, gente? Por que o repertório sociocultural é tão importante? Eu estou preparando um e-book, ele está em fase final, na verdade, de repertório sociocultural, e eu vou compartilhar com vocês pelo Instagram. É só deixar um e-mail lá que eu envio. Eu estou na fase do layout já, né? Diagramação, na verdade. Por que o repertório sociocultural é tão importante? Porque ele vem legitimar aquilo que você acha. Se você não traz nada de fora, nenhum argumento externo, teu texto, na verdade, é um grande conjunto de achismos. Um grande conjunto de eu acho, tá? Por isso que o repertório sociocultural é obrigatório em toda a dissertação. Do Enem, da Lua, da FAB, do Exército, por aí vai. Professor, é arriscado fazer rascunho na prova por conta do tempo? Não, não é arriscado. É arriscado para quem não treina. Se você não treina redação e você não tem esse hábito de escrever semanalmente, você não sabe nem quanto tempo você vai levar para fazer um rascunho. Tem que treinar, tá? Tem que estudar, tem que fazer em casa. Então, não é arriscado. Eu diria que é obrigatório. Tem que fazer, tá bom? Quer dizer que 1 hora de redação contando com rascunho. Não rola. E o tempo de passar a limpo é um tempo bom? Não. Não é um tempo suficiente. Você vai ficar desesperado achando que você tá lento. Não, você não tá lento. 1h20 é 1h30. É o tempo ideal para rascunho e passar a limpo. 1h20, 1h30. Menos que 1h20, o teu texto vai perder qualidade, com certeza. Porque quanto mais você pensa, o planejamento da redação é muito importante. Quanto mais você pensa, mais você se destaca em relação aos outros, porque os teus argumentos se tornam mais originais. Você destoa do senso comum. Quando você pensa mais, poxa, isso aqui é senso comum, deixa eu pensar em outro argumento, tá? Então, 1h20 é o mínimo do mínimo.
Entrou. Então tá, gente, vou falar sobre tangenciamento de tema, tá? Alguém falou comigo daqui. Matheus, já falo com você. Eu não tô nem conseguindo, na verdade, ler, porque tá por cima aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Professora, na redação eu tenho de retomar a tese, mas não sou. Então, eu não tô conseguindo ler. Ah, sim, agora sim, consegui subir. Não sou obrigado a apresentar uma solução. Não, você não é obrigado a apresentar uma solução. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, esse tema que eu trouxe pra vocês, como modelo, a gente não tem uma solução, na verdade, né? Solução. Não tem uma solução. Falar dos robôs é o que você acha. Se você acha que compromete a mão de obra humana ou não. Você vai trazer na tua conclusão, você vai fazer a retomada de posicionamento, de tese. Tá? É por isso que eu digo pra vocês que é diferente do Enem. Porque no Enem, na verdade, você precisa obrigatoriamente trazer uma solução, né? Na banca de vocês, não. Mas são só 4 horas de prova, eu sei, Chuchu. 1h20. Então você vai ficar como? Você vai ficar sinistra. A louca da redação. Redação precisa ser cronometrada. Enquanto vocês estiverem estudando, vocês precisam cronometrar. Gente, redação é prática. Redação é prática. Sabe aquela questão de matemática? Vocês são da área de engenharia, vou até bater na madeira que eu tô falando da matemática. Eu já me livrei desse negócio desde que eu passei por faculdade, graças a Deus. Mas, pô, matemática, gente, vocês sabem que é prática também. Quando você entende uma fórmula, a aplicação de uma fórmula, você pega qualquer coisa e você aplica. Se você sabe aplicar a fórmula, você pega qualquer número e você faz o negócio acontecer. A redação é a mesma coisa, é prática. Então, 1h20, para quem tem a prática semanal de rascunho e redação, rascunho e redação, rascunho e redação, não é pouca coisa, é suficiente, tá? Treine, que você vai chegar lá. Não tenho dúvidas a respeito disso. 1h20 não é muito tempo, acaba tirando tempo da objetiva. Não é muito tempo. Se você conseguir fazer em menos tempo, beleza, perfeito. Não vejo problema em que se você conseguir fazer em menos tempo, sabe? Mas tem que fazer em menos tempo tendo qualidade no teu texto, né? Porque senão, já pensou outro candidato fazer uma redação melhor que a tua? Não vai rolar, né? Vou falar de tangenciamento de tema. Olha só, isso, com certeza, aconteceu muito no concurso do ano passado. O candidato que teve a redação para correção, foi classificado para correção e ficou agarrado na redação. Ficou agarrado na correção porque tangenciou o tema. Gente, tangenciar o tema não é difícil, mas também não é fácil, vamos dizer assim. Eu tenho 23 segundos restante de live, mas que negócio é esse? Eu acho que eu só posso 1 hora, é isso? Por que isso? Eu vou ligar de novo, vou encerrar e vou ligar de novo para falar sobre o tangenciamento. Vocês vão me acompanhar?